É possível algo que parece ser muito sólido desmanchar-se no ar? É possível convencer um seguidor de Bolsonaro, destes do tipo raiz, mudarem de opinião? Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz e este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que você possa acompanhar nosso trabalho. Estamos aqui para disseminar conhecimento, combater a ignorância, fazer refletir sobre a realidade, mudar atos, atitudes e combater a mentira. Hoje o texto não é meu. Este vídeo tem um conteúdo que não me pertence. É da Letícia Amaral, jornalista, escreve para o Meio, um veículo que eu faço questão de acompanhar e também de disseminar por aí porque vale a pena. Ela começa um artigo com a seguinte pergunta: tudo que é sólido se desmancha no ar? Será? Quem acompanha o Brasil de 2021 pode duvidar da eficácia do conceito cunhado por Karl Marx e Friedrich Engels lá nos idos anos de 1848, celebrado por alguns, execrado por outros, o tal do Manifesto Comunista. Os 23% de brasileiros que pretendem votar no presidente Jair Bolsonaro em 2022, segundo a última pesquisa do IPEC, o IPEC é o instituto que substituiu o IBOPE, realizada ainda no mês de junho, deixam claro que o bolsonarismo raiz parece sólido, muito distante de se desmanchar no ar. Mas, atenção, muita atenção, dizem os especialistas que há caminhos para atingir o núcleo duro de fiéis seguidores do presidente e, quem sabe, virar opiniões, virar votos. Primeiro passo, ser mais flexível e exercer a tolerância e a escuta. Precisamos buscar aquele parente ou amigo com quem a gente brigou por causa das divergências políticas e falar, em vez de ficar discutindo. Vamos sentar e pensar no que é melhor para o país? Quem propõe isso é o neurocientista Cidarla Ribeiro. Ele é professor do Instituto de Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na avaliação de Ribeiro, é preciso entender que o bolsonarismo cresceu em torno de falsas crenças, alimentadas por um circuito próprio de informações, no qual comportamentos e falas preconceituosas e a falta de empatia, isso em geral, tocam no nervo de indivíduos que se sentem assim representados. Dessa maneira, e com uma certa carência de flexibilidade cognitiva, que lhes permita buscar referências de qualidade para fundamentar conceitos, muitos bolsonaristas acabam deixando transparecer uma dificuldade de mudar sua visão de mundo. O Bolsonaro construiu uma persona política que toca a fundo na alma podre do brasileiro. Todo o escravismo, misoginia, destruição de culturas africanas e indígenas, opressão à mulher. É aí que está o processo da cura. Lidar com esta alma podre, observa o cientista. Na prática, essa visão de mundo está ancorada em temas muito caros ao bolsonarismo, como a preservação dos valores familiares, a criminalidade e o combate à corrupção. São questões que quem quiser se sentar à mesa para conversar com um bolsonarista raiz precisa abordar e com propostas muito concretas. Eu concordo com tudo que ele defende, diz a corretora de seguros Márcia Moreira de Souza, de 65 anos, viúva e sem filhos. É honesto, defende a família e acabou com muitas mamatas. Falam coisas por aí, mas não acredito.
Eu só lamento que nem ele está conseguindo criar leis penais mais duras. Diz ela que gostaria de pôr fim ao benefício da prisão em flagrante e aos chamados indultos. Autor de Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, o jornalista e escritor César Calejon aponta 5 pilares na eleição de Bolsonaro em 2018. O antipetismo, o elitismo histórico e cultural, oriundo da formação da sociedade brasileira, o dogma religioso, refletido no crescimento das igrejas neopentecostais, a rejeição ao sistema e as novas ferramentas e estratégias de comunicação. Embora a disseminação de fake news continue a todo vapor estimulando a cultura de ódio, ele acredita que apenas 2 desses fatores sustentam ainda as colunas bolsonaristas. Os 23% que hoje dizem que votariam nele em 2022 estão escorados em 2 forças: o elitismo histórico e cultural e o dogma religioso. E não é fácil criar pontos de contato porque estamos falando de parâmetros cuja natureza é naturalmente refratária a mudanças. Tal e qual a retina do olho humano, quando mais tenta jogar luz, mais ela se fecha. Agora, para atingir esse público, é preciso saber exatamente com quem falar. Um pastor hétero e branco, com domínio da narrativa, será muito mais inatingível por um discurso progressista do que uma mulher que sofre opressão de todos os lados em seu cotidiano. Assim exemplifica César Calejon. Talvez esteja aí a explicação para um fenômeno retratado nas pesquisas da eleição de 2018 e que pouco mudou de lá para cá. O eleitor mais fiel do presidente é homem, é branco, evangélico, tem nível superior, renda acima de 5 salários mínimos e majoritariamente vive nas regiões sul, norte e centro-oeste. Esse é o público mais refratário a argumentos referentes às denúncias de corrupção surgidas, por exemplo, na CPI da Covid-19, a conturbada política sanitária do governo federal durante a pandemia e aos tropeços na economia com o dólar na casa de 5, desemprego recorde de 14,7. O presidente mantém público que deu força para a sua campanha na eleição passada. Nesse universo, ele continua firme e forte, diz Márcia Cavallari Nunes, a CEO da IPEC, do instituto que fez a pesquisa. O empresário Eduardo Vieira, de 52 anos, carioca, é um bom representante desse grupo. Ele votou em Bolsonaro em 2018 e não tem a menor dúvida de que repetirá a escolha no ano que vem. Ele é católico, considera que a crise sanitária foi bem conduzida pelo presidente e duvida que mais de 500 mil brasileiros morreram da Covid-19. Não tomou e nem pretende tomar vacina, embora tenha perdido pessoas próximas para a doença. Vieira gostaria que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tomasse medidas mais efetivas contra a presença do Estado em todos os setores. Para se informar, ele busca geradores de conteúdo específico, sempre no espectro conservador. O empresário se diz liberal e considera que todo cidadão tem o direito de fazer o que quiser de sua vida, mas critica o excesso de divulgação de comportamentos que vão de encontro aos valores que prega, em especial relativos à sexualidade e à família. O conservadorismo é uma ode à vida normal, com zero de intolerância. Não vejo problema em um par homossexual, mas não pode ser chamado de casal, porque casal, desde sempre, pressupõe um homem e uma mulher. Também acho que dentro de casa você pode fazer o que quiser, viver com quantas pessoas quiser, só que vai uma distância entre o seu direito individual e a propaganda do poliamor. Explica assim o empresário conservador Vieira. O discurso não surpreende o professor Oswaldo do Amaral, coordenador de um grupo de investigação de sistemas e partidos políticos da América Latina,
da Associação Latino-Americana de Ciências Políticas, que nos últimos anos vem se debruçando sobre as bases do bolsonarismo. Ele observa que, do mesmo modo que em outros países, como os Estados Unidos de Donald Trump, a ascensão do presidente brasileiro está ligado a um ativismo autoritário de defesa de valores ultraconservadores e que, de certa forma, se opõe às causas idênticas que ganharam força nas últimas décadas. Porém, no caso do Brasil, há um outro fator em jogo. Aqui também estamos falando de uma reação ao pouquinho de distribuição de renda que se conseguiu fazer nos governos do PT. É aquele discurso de um Brasil para todos, mas eu quero a minha empregada doméstica de volta. No grupo que adere a essa visão autoritária, o presidente está bem consolidado e é difícil buscar maneiras de atingir seus eleitores, diz Amaral. O operador do mercado financeiro, o carioca Jorge Alberto Costa Vieira Pinto, 62 anos, pai de um filho eleitor do PT, por enquanto, mantém-se fiel ao presidente, mesmo considerando que há problemas na condução da economia e também da pandemia. Ele afirma que os 20 anos de governos do PT e do PSDB não serviram para melhorar o país em nada e acha que a classe média não sobreviveria se um desses partidos voltasse ao poder. O Bolsonaro é meio perdido, mas não temos outra opção. Eu só mudo meu voto se aparecer um candidato disposto a diminuir o tamanho do Estado. Para que o Brasil precisa de mais de 100 estatais? Indaga ele. Vieira Pinto dá uma pista de um bom assunto para interessados em tirar a política brasileira deste fla-flu que parece não ter fim. Para César Calejón, exercer essa escuta é fundamental no sentido de encontrar temas de interesse comum e debatê-los de forma madura. É preciso buscar um ponto de equilíbrio entre as questões que não podem ser flexibilizadas, com os direitos humanos, por exemplo, e a necessidade de tolerância ao ponto de vista do outro, aponta o escritor. O contador Flávio Cota, de 49 anos, solteiro, sem filhos, votou em Bolsonaro em 2018, mas seguirá outro caminho em 2022. Para muitos eleitores, o Bolsonaro foi o cacareco, o macaco Tião da eleição. Observa ele em referência ao rinoceronte e ao macaco que, em pleitos passados, capitalizavam um voto contra tudo que está aí. Eu achava que seria um governo de transição para dar tempo de aparecer alguém melhor. Até agora, infelizmente, não aconteceu. Cota se diz disposto a escolher um candidato diferente. A tal da terceira via que está sendo articulada por políticos de diversos partidos. Ainda que seja alguém de esquerda, antes que alguém se anime, a postura do contador é exceção neste universo bolsonarista. A eleição ainda está distante no horizonte do eleitor. E cabe lembrar que a avaliação do governo caiu 10 pontos, mas a rejeição ao presidente só diminuiu 6. Ou seja, tem um público fiel e espaço para recuperação. Com o avanço da vacinação e a retomada da economia, diz a CEL do IPEC. Mesmo que a gente entenda que dos 23% dos eleitores que tem hoje, os realmente fiéis são em torno de 15%, 16%, isso ainda é uma boa quantidade de votos, completa o professor Amaral. Eis aí uma boa análise feita por Letícia Helena, do portal O Meio. Conheça o Meio, vale a pena, comandado por Pedro Doria. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o like, gostei, compartilhe, comente, toque o sino para ser avisado do próximo vídeo.